Portanto, todos nós devemos considerar-nos servo de Cristo e administradores do mistério de Deus. O que requer desses administradores que sejam fiéis. Depois de Paulo explicar sobre o problema da divisão da igreja e que a igreja não precisa se dividir, ela deve ter Cristo como centralidade e a palavra de Deus como seu centro. Ele começa novamente a nivelar a igreja. Ele começa a dizer: todos vocês devem se considerar servos de Cristo, não senhores de Cristo, não donos de Cristo, mas pessoas disponíveis a servir a Cristo. E nós sabemos bem, quando lembramos da história contada por Jesus do filho pródigo, que há o entendimento que na casa do Pai os servos são tratados melhores do que os filhos desse mundo. Nós sabemos que, apesar do convite ao serviço, como um bom filho nós servimos a Cristo, o nosso convite é também de nos tornarmos filhos de Deus. E como filhos, amamos servir ao nosso Pai. Mas é só através do exemplo de Cristo, Paulo quer nos lembrar, que podemos nos tornar servos. Por quê? E aí, quando nos tornamos servos, Deus nos confia algo para administrar. Paulo estava nivelando a igreja toda como servos de Cristo e administradores daquilo que receberam de Cristo. O que isso nos traz entendimento? Irmãos, eu não sou administrador dos seus dons. Quem é administrador dos seus dons? Você. Eu não tenho a opção de obrigar você a servir. Quem recebeu o dom? Você. Quem tem que servir, ser um administrador fiel? Você. E porque você fez isso, você serve na igreja. Serve a família. Serve a comunidade. Tem gente que quer ganhar o mundo todo, mas ainda não aprendeu nem servir a sua própria casa. A sua própria casa de fé. É um erro, querido. Onde você pensa que as pessoas serão mais misericordiosas com a sua falha? Dentro da sua família. Dentro da sua família de fé. Esse deveria ser o natural. Paulo ainda diz, o que se requer desses administradores que sejam fiéis. E a pergunta que temos que nos fazer nesse tempo é, estamos sendo fiéis com os nossos dons? Ou, sabe um jeito de demonstrar infidelidade com os nossos dons? Quando condicionamos o nosso serviço. Né? Antigamente, não é o nosso tempo, mas quando os irmãos ficavam contra um pastor, eles paravam de dizimar e ofertar. Porque queriam fazer a igreja passar necessidade, botaram o pastor em necessidade. Quem deu dinheiro para eles? Deus. Quem vai cobrar esse recurso? Deus. Agora, quando você condiciona, eu só vou servir se o pastor falar assim comigo. Vou servir só se a igreja fizer aquilo. Vou servir só se for desse jeito. Quem te chamou para servir? Deus. Quem vai cobrar o teu serviço? Deus. Onde ele botou você para servir? Aqui. Com as qualidades e defeitos que nós temos. Muitas vezes a nossa infidelidade está porque nós condicionamos o nosso serviço a certas coisas. Quando Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça, ele quis condicionar o serviço dele. Ele falou, Senhor, escolhe outro. Eu tenho a fala pesada, eu sou ruim de falar. O que Deus falou para ele? Quem criou a língua? A boca, Moisés. Manda meu irmão Arão. Ele falou, não, eu quero você.
Arão vai te ajudar sim no que ele tem para fazer. E por incrível que pareça, se você olhar, apesar de Moisés ter servido a Deus fielmente, foi a família de Arão que foi escolhida como família sacerdotal, não a família de Moisés. Apesar da intimidade de Moisés ser muito maior com Deus do que a intimidade de Arão, a família que foi escolhida para servir foi a de Arão, não a de Moisés. Você não vai ver os filhos de Moisés entre os sumos sacerdotes. Porque a cada um foi condicionado uma responsabilidade e um chamado ao serviço. Muitas vezes a nossa infidelidade está em começar a colocar pressupostos para Deus para o servir. Paulo continua dizendo, contudo, pouco me preocupo de ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. É o Senhor que me julga. Portanto, não julguem nem antes do tempo, espere que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará a intenção de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Ele está falando justamente desse serviço feito com fidelidade e fidelidade. Ele está falando, olha, eu sirvo não porque eu sou merecedor, eu sirvo não porque eu não erro, eu sirvo não porque eu espero que vocês aprovem o meu serviço. Eu sirvo porque Deus me chamou para servir. E ele, no final, vai julgar as intenções e os corações de cada um. E ele dará a recompensa a cada um. E Paulo continua dizendo, irmãos, aplique essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para anjos como para homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente e não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente, até que nos tornemos a escória da terra, o lixo do mundo. Não vos escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para aconselhar como a filhos amados. Porque Paulo tem que relembrar esses irmãos que tudo que eles receberam vem de Cristo. E se há alguma segurança para eles que viviam na cidade de Corinto, tinha uma igreja rica, cheia de dons, cheio da graça e do amor de Jesus, Paulo está dizendo que ele, apóstolo, junto com outros, não tinha residência fixa, não tinha pagamento certo, não tinha estabilidade. Muitas vezes era perseguido, caluniado, espancado por causa de Cristo. Ele quer lembrar eles que toda a segurança, tudo que eles têm, toda a graça deveria levar esses irmãos a servir melhor a Cristo. Porque ele está dizendo que parece que Deus mostra às outras pessoas que é capaz de ter uma vida atribulada, uma vida difícil, uma vida perseguida e mesmo assim ser fiel a Deus.
E se essas coisas ainda não te alcançaram, ou não te alcançarem da forma que alcançaram a vida do apóstolo Paulo e de todos os outros, você deveria servir e ser mais grato do que ele. Por isso, quando o texto lá em Hebreus vai falar que há uma nuvem de testemunha às nossas voltas, alguns acabam indo dizendo que é os demônios e os anjos. Mas, na verdade, a nuvem de testemunha são irmãos nossos na África, que ainda são degolados por causa de confessar Cristo. Irmãos em países de religiosidade islâmica, que são perseguidos e mortos por confessar a Cristo. Irmãos em países de comunismo fechado, Coreia do Norte, ou um comunismo disfarçado, como a China, e ainda são perseguidos e perdem todos os seus bens por causa de Cristo. O que você acha que é mais fácil? Servir a Cristo num país perseguido, sem recursos, podendo ser morto a qualquer momento, ou no Brasil? É óbvio que a resposta é no Brasil. Então, por que não servimos tão bem quanto esses irmãos? E ele diz algo extremamente importante no verso 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Eu sei que tem muita gente que influencia a nossa vida como tutores, mas Paulo está dizendo que apesar de muitos terem passado lá, compartilhado o Evangelho, quem tem tratado eles como filho é o apóstolo. Enquanto muitos iam lá só para recolher as bênçãos espirituais, só para ganhar as finanças, o apóstolo Paulo quer dizer que ele, como pai, vai se desgastar e se gastar por causa deles. Porque o próprio apóstolo vai escrever que são os pais que entesouram tesouros para os filhos. E ele continua dizendo no verso 16: portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como eu não se fosse mais visitá-lo. Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas que estou falando a esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que prefere? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Imagina receber uma carta do apóstolo Paulo. Ele fala, eu vou aí. Agora eu vou mandar Timóteo primeiro. Ele vai bater um papo com vocês. E dependendo quando ele retornar, aí eu vou conversar com vocês. E aí, dependendo da resposta dele, ou eu vou com vara, ou eu vou com amor. Ou eu vou para corrigir e botar esses arrogantes no lugar deles, ou eu vou lá para, com espírito de mansidão, restaurar a igreja ao posicionamento que ela deveria ter. Queridos, muitas vezes nós interpretamos mal algumas falas, atitudes do pastor ou de qualquer pessoa que venha trazer uma palavra para nós. Só está preocupado em te corrigir, em te direcionar para uma salvação aquele que te ama. Aquele que só quer o seu dízimo, o seu recurso ou a sua amizade, ele sempre vai dizer que está tudo bem o que você está fazendo. Aquele que não se importa com a sua presença, quando você dizer, eu fiquei um tempo fora, tudo bem, não tem problema. Sabe por quê? Ele não sente a sua falta. Quem sente a sua falta vai dizer, que bom que você ficou fora, mas eu senti a sua falta. Para mim é importante você estar aqui. Né? Então, nós vamos perceber que quem ama de verdade faz questão da presença. Às vezes interpretamos aquele que diz, é importante você estar aqui conosco, principalmente num dia de ceia,
principalmente nos cultos ao domingo, principalmente nas reuniões que nós planejamos primeiramente para os membros dessa igreja. É importante você estar aqui, porque sentimos a sua falta e você é parte fundamental desse evangelho. Eu quero receber novas pessoas, mas querer receber novas pessoas não me tira o desejo de ter você aqui. Eu não quero te substituir. Você vê a diferença? Se eu te enxergo como um número, você é substituível. Se eu te enxergo como uma pessoa, nenhum de vocês eu quero perder. Sabe quando Jesus disse isso? Ele falou, Pai, eu não perdi nenhum dos que tu me deste. Apenas aquele que estava destinado à perdição, que era Judas. Querido, quantas multidões seguiram Jesus? Várias, né? Receberam dos seus milagres. Mas quando ele vai orar sobre não ter perdido, ele está falando de quem? Se ele só discrimina Judas? Dos seus 11? Quando Jesus ressuscita, ele vai atrás de quem? Dos seus 11 discípulos. Ele não vai atrás da multidão, queridos. Quem está junto com os seus discípulos vai encontrar Jesus. Mas porque Jesus foi atrás de quem? Seus discípulos. A qual discípulo ele mais aparece e tem um encontro de restauração? Pedro. O discípulo que negou 3 vezes. Jesus cura ele, fazendo ele 3 vezes confessar. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Ah, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E qual foi a missão, depois de Pedro restaurado, que Jesus deu para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Qualquer um teria contra uma multidão, mas Jesus foi encontra os seus 11. Tomé, um dos discípulos que não viu Jesus na primeira vez que ele apareceu. Ah, vocês estão dizendo que ele ressuscitou, mas eu só acredito se eu tocar nas suas feridas. Aí Jesus aparece logo, opa, Tomé, tô aqui, toca aí. Meu Senhor e Deus meu. Porque 2 declarações que parecem a mesma coisa. Ele está afirmando que além de Senhor, ele é Deus. Porque tem muita coisa que é Senhor na nossa vida, mas não é Deus. Paulo, como um bom corretor, um bom pai que deseja corrigir os seus filhos, que ama aquela igreja, ele gostaria, não de ir com vara. Nenhum pai tem prazer em corrigir o seu filho com vara. Nenhum pai gostaria de colocar o filho de castigo. Nenhum pai gostaria de aplicar disciplina ao seu filho. Mas ele sabe que se ele ama e o seu filho erra, apenas a correção, a disciplina e às vezes a vara vai salvar o menino do caminho da destruição. Paulo, no seu verso 5, vai dizer: por toda parte se ouve entre vocês, ele vai começar a relatar o problema. Imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, ao ponto de um de vocês terem relações sexuais com a mulher do próprio pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa?
Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e verdade. Ou seja, uma igreja que deseja comer o corpo de Cristo, que é o pão que alimenta, precisa viver em sinceridade e verdade. Porque o que o orgulho faz? Por isso Paulo em cima vai falar sobre o orgulho deles, faz você não reconhecer os seus pecados e os seus erros. O orgulho cria resistência a uma mesa de sinceridade e verdade. Paulo menciona o caso de tamanha imoralidade sexual. Querido, Paulo está longe. Quem você acha que contou para ele? Ah, foi o Espírito Santo. Não, foi um irmão fofoqueiro. Estou brincando. Provavelmente veio uma comissão de coríntios até Paulo relatar para ele os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Provavelmente alguns irmãos foram dizer, Paulo, lá em Coríntios a parada tá assim, tá assim, tá assim. Tem até um rapaz que dormiu, tomou como esposa a esposa do seu pai. Que nem entre os pagãos isso é relatado. Porque Paulo fala para que se expulse essa pessoa do meio deles. Atitude severa, concorda comigo? Na segunda carta, você vai ver que Paulo diz que se essa pessoa se arrependeu e os irmãos perdoaram, ele também perdoa. Você sabia que algumas vezes só a exclusão leva a pessoa a entender a gravidade do seu pecado? Só às vezes a decisão de falar, olha, daqui para frente o nosso relacionamento não tem como seguir, vai levar essa pessoa a refletir sobre o tipo de relacionamento que ela está perdendo. Deus não é a favor de algumas coisas que às vezes a gente ensina ou diz que é amor. Não, muito pelo contrário, querido. Paulo, mais para frente a gente vai ver, vai dizer que conviver com pessoas pecadoras fora da igreja é normal, é impossível, porque esse mundo jaz no maligno. Mas aceitar o pecado dentro da igreja, aí não. Aí a igreja tem que tomar uma atitude. E há um bom tempo eu aprendi algo sobre tomar decisões. Quando não tomamos decisão, já é uma decisão. Muita gente não escolhe confrontar pecados, confrontar pessoas, sentar para conversar, para resolver problemas, achando que um dia o problema vai se resolver. E aí o problema vai crescendo, crescendo, explode. O divórcio nunca acontece um dia. Essa é a maior mentira de Satanás. O divórcio é resultado de um casamento que já vem dando sinais de falência. E um dia explode. Por quê? Porque as pessoas não sentam para conversar. Eu não estou dizendo, irmãos, que existe casamento perfeito e nem que muitas vezes você vai sentar para conversar e o problema vai ser resolvido. Mas pelo menos ele vai ser revelado. Vai ser trazido à luz. Vai ser trazido para uma reflexão. Eu tomei uma decisão no meu ministério que eu nunca fico empurrando muito um problema para frente. Às vezes eu tenho medo do resultado do confronto. Eu não vou dizer não, que às vezes eu fico meio assim, poxa, isso vai... Mas eu prefiro estar lidando com o resultado de uma escolha que eu fiz do que deixar a vida me levar. Porque escolhendo algum tipo de batalha, eu sei o resultado da vitória e da derrota. Não escolhendo batalha nenhuma, eu nem sei
se ganhei ou perdi. Eu me posicionando para lutar, há uma possibilidade de vitória. Se eu não lutar, há uma grande chance de derrota. Eu já estou derrotado. Por isso, Paulo está dizendo para eles: livrem-se do fermento velho. Sejam uma massa nova. Por que era fundamental essa comparação com o fermento? Porque todo mundo sabe que o pão servido na casa do Senhor era um pão sem fermento. Porque o fermento, na maioria das vezes que é acrescentado, é para fazer um crescimento artificial na massa. Existe uma forma de fazer a massa crescer que gera nela um fermento natural da própria massa. Amém, João? Estou certo? Não estou viajando muito não, né? Temos um padeiro especialista, eu falo que é uma besteira, daqui a pouco eu tenho oportunidade para ele falar, para explicar como que faz massa de pão. Né? Mas existe um fermento. É mais longo o processo. Muito mais longo. Tem mais chance de dar errado também. Mas quem come, né, quando você vai ver esses grandes restaurantes, eles sempre optam pelo processo mais longo porque é mais saboroso, mais saudável. Paulo está dizendo para eles que eles precisam retirar esse fermento. E muitas vezes é permitir certas coisas na igreja. É permitir certos tipos de comportamento. Uma vez um irmão aqui ficou ofendido porque eu disse que se você não gosta da igreja que você frequenta, se você não concorda com a igreja que você frequenta, o que você está fazendo ali? E ele foi embora. E depois ficou chateado. Irmãos, seja sincero no seu coração. Adianta você estar num lugar que você só amaldiçoa o lugar? Adianta um lugar onde alguém novo vai chegar e você é o primeiro a falar mal do lugar? Alguém vai ficar? Sabe por que muitos maridos ou esposas ou filhos de crente não converte e nem gosta de frequentar a mesma igreja dos pais? Porque eles são os maiores faladores mal da igreja. Para que eu vou num lugar que você mesmo não gosta? Para que eu vou num lugar que você mesmo não confia no que está sendo feito ali? Isso mostra dureza de coração. Porque a ideia de eu te falar isso é para que você se arrependa e pare de falar mal. Você não gosta, não concorda com algo, nós temos a reunião de liderança para isso. Para você dizer, eu gostaria de fazer assim. Vá lá e faça. Quem tem me procurado para propor ideias, às vezes até se assusta. Eu gostaria de fazer isso. Pode fazer. Não, mas a pessoa fica até assustada, porque em outros lugares era, não, sobre isso, sobre... vai lá e faz, não. Eu vou dar um exemplo. A mulher me pediu para vender planta aqui, botou as plantinhas e tal. Vende, mulher. Quero fazer o artesanato. Tá vindo aí uma quantidade de mulheres. Faz. Deu a ideia do Krav Maga. Façamos. Não, eu quero que você exerça o que você foi chamado. Agora, não adianta ficar a gente murmurando pelos cantos, dizendo que não tem oportunidade, se a gente foge delas. Não adianta a gente ficar murmurando pelo canto quando você mesmo recebeu instruções do Senhor, mas quer que eu adivinhe. Irmão, até Faraó teve que lembrar o sonho dele para contar para José interpretar. A única pessoa que não quis contar o sonho e quase matou todos os seus sábios, eles tiveram que ir lá orar a Deus. Mas mesmo assim ele disse que teve um sonho, mas não ia contar o sonho, que eles interpretassem o sonho. Foi Nabucodonosor. Por isso os sábios do Egito ficaram loucos. Como é que a gente vai te interpretar um sonho que tu não quer contar? E aí Daniel teve que orar, buscar o Senhor revelou para ele o sonho que Nabucodonosor teve e ainda deu a interpretação. Mas esse homem queria saber a interpretação do seu sonho. Veja, é impossível fazer isso.
E Paulo vai deixando claro, queridos, isso. Nós não podemos permitir certos fermentos no nosso meio. Muitas vezes já perdi pessoas aqui porque sentei para confrontá-las. E está tudo bem. Eu não me incomodo de perder pessoas, porque se elas não estão disponíveis a mudar, elas nunca foram ovelhas. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E nesse caso não sou eu, querido, é a Bíblia e Cristo, amém? Se eu mostro na Bíblia, chamo para o arrependimento e um novo comportamento, e essa pessoa não ouve, ela está recusando a voz de quem? De Cristo. E Paulo continua. E olha que Paulo está escrevendo uma carta, irmãos. Paulo não está lá pregando. Paulo não mandou um audiobook, não mandou um áudio. Ele escreveu uma carta para esses irmãos. Já escrevi a vocês essa carta para que não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais desse mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo. Nós que trabalhamos, vivemos em comunidade, temos familiares, na nossa família tem todo esse tipo de gente. Não tem como a gente sair à rua, ligar a TV, assistir um programa, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Você nem gosta de funk, mas conhece a maioria das letras porque o seu vizinho abençoado, ele não só gosta de ser evangelizado por Satanás, mas ele gosta de evangelizar a vizinhança inteira. E aí Paulo continua dizendo: mas agora escrevo a vocês que não devem associar ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer. O problema não é comer com o ímpio, o problema é comer com o crente desviado. O problema é sentar em mesas de pessoas que dizem que têm Jesus, mas não tem nenhum comportamento que comprove isso. Pessoas que idolatram pessoas, pessoas que são beberronas, pessoas que mentem, que caluniam, que inventam fofoca. Acaso eu, que deveria julgar os de fora, vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Querido, toda vez que Deus teve que corrigir o mundo, ele começou corrigindo por onde? Pelo seu povo. Deus nunca corrigiu o mundo para depois corrigir Israel. Primeiro ele corrigia Israel e depois corrigia o mundo. Porque quem deveria manifestar e demonstrar o caráter de Deus? Por que você acha que a igreja é diferente? Quem está mais propício, segundo a própria declaração das pessoas, a receber a correção do pai? O filho ou o estranho? O filho. Então, na hora que Deus precisa corrigir algo na nação brasileira, na nossa comunidade, no nosso bairro, ele vai começar corrigindo quem? A gente. E nós seremos o exemplo que esse mundo precisa ver, amém? Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa? E Paulo vai descrever os problemas apresentados ali na igreja. Né? Você vai ver que Coríntios tinha um problema de levar os seus problemas à justiça humana. Paulo, a partir do verso 1, e aí eu vou... Né? A partir do verso 8, ele vai começar a falar dos irmãos que não conseguiam resolver os problemas dentro da igreja. Um tinha uma causa contra o outro. Aí chamava um juiz ímpio para julgar a causa. Lembra da parte do testemunho? O juiz ímpio olha e fala, 2 caras que falam que é crente, um está roubando o outro. E traz a causa para o cara que é ímpio para julgar, para decidir quem é o menos ladrão. Qual o testemunho que esse juiz recebe? Se os caras que dizem que são crentes não conseguem um ou outro suportar, eu vou entrar nesse ninho doido?
E exatamente assim, muitas vezes testemunhamos mal por o mundo. Paulo, no verso 9, nesse mesmo capítulo, vai deixar bem claro: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os sexualmente morais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo, foram lavados e foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Paulo continua dizendo, nos lembrando que nós fomos salvos de tudo isso. E aí ele entra com aquele famoso texto que muito crente gosta de citar, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá os ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei com uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito, 2 se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é o Espírito com ele. E muitas vezes nos apegamos só à ideia da prostituição da outra. Paulo quer nos lembrar que nós que nos entregamos ao Senhor, nos tornamos um com ele. E o resto do capítulo, ele nos fala sobre fugir da imoralidade sexual. Eu sei, queridos, que é difícil vencer a imoralidade sexual. Vou terminar hoje a gente nesse capítulo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A imoralidade sexual é muito mais do que apenas pornografia ou masturbação. Ela é um ídolo no coração. Muitas vezes não enxergamos a imoralidade sexual como um ídolo que precisa ser derrubado em nossa vida. Quando foi que você descobriu o sexo? 18, 15, 13, 14? E como é que você viveu até ali sem ele? E como é que você viveu até sem sexo, até a sua primeira relação sexual? E aí você precisa se perguntar, se foi possível viver todos esses anos sem, então é possível viver de forma correta. Não importa se eu pratiquei imoralidade sexual durante um tempo da minha vida, Cristo tem poder de me libertar. Imoralidade, sexo, vontade sexual faz parte da nossa vida. Não é antinatural ter desejo. O que é antinatural é dar esse desejo aos ídolos do nosso coração. É se entregar a prazeres que não foram feitos para esse momento. E o texto, no verso 18, vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Nossa. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Quem está em você, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos, mas foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Toda imoralidade sexual começa com a construção de um ídolo no seu coração. Você constrói um ídolo que você não consegue viver sem acometê-lo. Você constrói um ídolo que aquilo é mais forte do que você.
E se você acha justificável essa prática, então você não pode condenar o psicopata. Porque o psicopata vai dizer que o quê? Que o desejo de assassinar é mais forte que ele. Você não pode condenar alguém que tem problema com mentira. Porque ele vai dizer que o desejo de mentir é mais forte que ele. Você não pode conversar quem tem problema com roubo. Porque ele vai dizer que o desejo do roubo é mais forte que ele. Mas se você acredita que Cristo é mais forte e é capaz de libertar sobre tudo isso, você precisa crer que Deus é capaz de controlar os seus impulsos sexuais. Como? O texto nos aponta. Lembre-se que o seu corpo não é mais seu. Agora você deu ele a Cristo. Olha que simples. Se ele não é mais seu, ele não pode fazer mais o que você deseja. Mas sim agora que Cristo deseja. Sei que todos nós lutamos contra isso. Tanto homens quanto mulheres. Outro tipo de imoralidade sexual que preciso falar hoje. Se abster no sexo dentro do seu casamento. Isso é imoralidade sexual. Porque o sexo foi feito para o casamento. E o casamento foi feito para o sexo. Quando eu nego de cumprir esse desejo dentro do meu casamento, eu abro uma porta para quê? O texto vai dizer? Para a queda. Para ídolos. Por isso, quem se deita como uma prostituta se torna igual a ela. Mas se eu me deito com a minha mulher santa, ou a minha mulher santa se deita igual a mim, os dois cheios do Espírito se tornam o quê? Santos. Nós precisamos encarar algumas dificuldades dentro da igreja. Nós precisamos, diante da mesa do Senhor, eu sei que esse não é um problema aqui, mas eu preciso falar sobre a sensualidade na igreja, sobre a promiscuidade nas nossas relações conjugais, sobre a entrada de coisas perversas dentro de nosso relacionamento, dentro da nossa casa e dentro da nossa mente. É impossível resistir a esses pecados se eu não guardar o que os meus olhos e os meus ouvidos ouvem. Porque eles são as janelas sobre aquilo que vai entrar na minha mente. E a minha mente vai construir pensamentos que vão desenvolver sensações e emoções no meu corpo. Para terminar esse assunto, pesquisas recentes mostram que o vício em pornografia e masturbação fazem o cérebro ficar infantil. São piores ou iguais a vício de cocaína. E tem demonstrado em pesquisas que reduzem o desenvolvimento do cérebro. Então, queridos irmãos, se abstenham da imoralidade sexual, como Paulo recomendou. Naquela região, haviam muitos cultos a outros deuses que envolviam imoralidade sexual. Pior do que o carnaval. Imagina um local onde cultuar algum tipo de Deus era ir ter uma relação com uma sacerdotisa. Haviam vários deuses, onde haviam sacerdotisas que eram escravas naquele lugar para cumprir o desejo de outros. Haviam festas onde a promiscuidade era apoiada e idolatrada. Que nós, como crentes,
né? Essa igreja que habitava num lugar tão sujo, que era a igreja de Corinto, como a gente conversou no primeiro lugar, era um lugar cheio de templos pagãos, cheio de culturas de povos que pregavam a promiscuidade. Nós nos guardarmos nesse tempo. Amém? Lembre-se disso. Seus corpos hoje pertencem a Cristo. Amém? Eu queria, nesse momento, antes de nós passarmos para o nosso momento de ceia, queridos, tudo que vamos construir nesse próximo tempo sobre essa carta vai culminar no texto que nós conhecemos sobre ceia. Paulo, antes de falar a esses irmãos sobre ceia, falou para eles sobre todos esses motivos. Só lá no capítulo 11 é que ele vai falar sobre ceia. E tudo ele foi conversando com essa igreja até chegar ao seu momento de ceia. A ceia é algo fundamental da fé cristã, amém? Jesus nos deixou apenas duas ordenanças, né? Nesse quesito cerimonial, o batismo e a ceia. E é por isso que uma vez por mês nos reunimos para relembrar que o corpo e o sangue de Cristo foi nos dado e derramado sobre nós, e que Cristo em breve voltará. Amém? Sei que estamos todos tristes, né? Com o momento, mas alegre-se. Quando Jesus voltar, não importa quantas taças alguém tem, amém? Gostaria de ler agora o texto com os irmãos, queria convidar para esse momento de ceia o Nicanor e o Janderson para estar servindo a ceia aos meus amados irmãos. Nós vamos estar cantando louvor nesse momento.